Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo. Peço desculpas que a minha voz está um pouco anasalada, estou me recuperando de um gripão, mas nada que nos impeça de estudar. E hoje a gente vai estudar Êxodo 32, a história do bezerro de ouro. Esse capítulo é um capítulo muito legal, ele tem uma aplicação prática para a nossa vida muito importante. E antes da gente ler, eu gosto sempre de lembrar do que o Senhor Jesus nos fala lá em Lucas 24, no caminho de Emaús, né? Quando dois de seus seguidores estavam tristes porque Jesus tinha morrido, e aí ele aparece para esses dois seguidores e ele diz assim, lá em Lucas 24, vou ler a partir do verso 25, Jesus diz assim: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E aí o verso 27, e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos, todas as passagens das Escrituras falam de Jesus, falam de mim, Jesus dizia. E aí, vírgula, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então Jesus abriu as Escrituras, abriu os olhos dos seguidores para as Escrituras, para que eles enxergassem Jesus em todos os livros da Bíblia, começando pelos livros de Moisés. E nós estamos estudando um dos livros de Moisés, o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Portanto, Jesus está aqui, como ele mesmo disse. Então, hoje a gente vai fazer isso, a gente vai buscar Jesus aqui. E eu queria propor o seguinte, porque agora a nossa história ela vai virar o foco, ela vai virar o ângulo para o povo de Deus. O que a gente vinha estudando até agora? A gente vinha estudando o que Deus revelou para Moisés. Moisés está lá em cima, no Monte Sinai. Lá ele permanece 40 dias e 40 noites. Lá ele está com Deus. Ele está lá no monte com Deus. Eu quero propor... Agora a gente vai virar, né, a máquina, o foco, como se a gente estivesse num filme que estava filmando, focando nesse pedaço. Agora vai virar o foco para o povo de Deus. O que o povo de Deus estava fazendo durante o período em que Moisés se encontrava lá em cima do monte com Deus. Então eu quero fazer a leitura desse capítulo, fazendo um paralelo com os nossos dias atuais. Como assim? Onde Jesus está agora? Em que momento nós nos encontramos? Jesus está no céu ao lado de Deus, ao lado direito de Deus. É lá que ele se encontra. A gente vê isso lá em Atos 1, versos 9 a 11. Diz assim, eu vou ler esse pedacinho para a gente fazer esse paralelo. Diz assim... Vamos abrir aqui. Atos 1, 9. Diz assim. Depois de ter dito isso, então depois de ele ter orientado os seus apóstolos, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então ele sobe, né? Fazendo um paralelo com Moisés. Ele está lá em cima do monte, então agora Jesus vai ser levado para o céu. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então hoje, nós, povo de Deus, estamos aqui embaixo esperando o retorno de Jesus. Lá no capítulo 32 de Êxodo, o povo de Deus está esperando o retorno de Moisés. Então eu quero propor
que a gente leia esse capítulo se colocando no lugar daquelas pessoas e tentando aprender alguma lição com o que aconteceu com elas, porque nós estamos num momento semelhante, nós estamos aqui embaixo esperando o retorno de Jesus que está lá com Deus Pai. Então a gente tem muita coisa para aprender, porque infelizmente o povo de Deus esperou mal, agiu mal. E nós temos a oportunidade de fazer diferente deles, aprender com a palavra de Deus sobre essa situação que eles vivenciaram e que a gente está vivenciando hoje, né? Então, com essa consideração, vamos ler Êxodo 32. Eu vou começar. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, hoje, muitas pessoas têm essa sensação em relação a Jesus. Jesus está demorando. Ele disse que ia voltar, mas nós estamos em 2026, já passaram 2000 anos e cadê Jesus? Ele está demorando, né? Então as pessoas muitas vezes têm essa sensação, o mundo está horrível, está cada vez pior e Jesus não volta. Por que que Jesus não volta? Ora, porque quando Jesus morre, ele quer que nós aqui na Terra, os discípulos, que a gente converta pessoas, que a gente salve almas, que a gente aumente os convidados desse grande casamento que haverá as bodas do Cordeiro. Então não é por nada que ele está demorando. Ele está aguardando que mais pessoas conheçam Jesus. É por isso que ele está demorando. Aí continua assim. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Aquele homem. A gente percebe um desprezo, porque eles não entendem, eles não sabem o que está acontecendo, então eles desprezam aquele que tirou eles do Egito. Se a gente fizer um paralelo, né, o Egito representa o mundo, as coisas do mundo. E quando a gente se converte, Jesus nos tira do mundo que está condenado. O mundo está condenado à morte eterna. E nós somos tirados desse mundo, no sentido de que Deus nos devolve a vida eterna, o relacionamento com Deus Pai. Então, Ele nos tira do Egito, Ele está lá com Deus, estamos esperando o seu retorno. E aqui o povo mostra que, porque eles não estavam entendendo essa demora, eles ficam com raiva. E aí eles pedem para Arão. Lembram de Arão? Arão é o irmão de Moisés que ficou tomando conta desse pessoal. Então Arão, a gente poderia identificar ele como os nossos líderes aqui na Terra, os nossos líderes espirituais. Então eles chegam em Arão e dizem: faça para nós deuses que vão à nossa frente. Então eles querem colocar a sua confiança em outras coisas e não em Deus. E aí Arão vai representar aqui um líder fraco, né? Porque em vez de dizer, não, calma, vamos orar, vamos ter fé, vamos aguardar, Moisés vai voltar. Não, ele não disse isso. Ele não lembrou do povo de todos os milagres que Deus tinha feito. Ele podia ter dito, mas claro que ele vai voltar, vai dar tudo certo, ele tá com Deus, ele tá conversando com Deus. Lembram? Deus usou Moisés para abrir o mar vermelho. Choveu do céu o pão, o maná, Deus tá com a gente. Não, ele simplesmente fez a vontade do povo. Aí ele disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas estão usando e tragam para mim. Que ouro é esse que eles têm? Que riqueza é essa? De onde veio esse ouro? Esse ouro, quando os hebreus saíram do Egito, Deus tocou o coração dos egípcios que deram para os hebreus as suas riquezas. Então esse ouro que os hebreus tinham chegou até eles por causa de Deus. E o que eles vão fazer com esse ouro, com essa riqueza que Deus deu para eles? Eles vão usar para outros fins. Eles não vão usar no tabernáculo, eles vão usar para outros fins. Olha o que diz o verso 3. Então os israelitas tiraram das ovelhas
das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram, povo de Israel, esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo. Algumas considerações. Lá no Egito, os egípcios cultuavam vários deuses, dentre eles um deus com a aparência de um bezerro. Bezerro é filho de vaca, né? É um bebê que ainda amamenta. Então eles tinham esses deuses no Egito. E aqui, como eles não sabiam o que estava acontecendo, o que eles decidiram fazer? Olhar para trás. Decidiram olhar para trás, olhar para as coisas do mundo anterior. Então, o perigo que essa falta de fé representa na vida deles. Então, eles pararam de olhar para os milagres que Deus já tinha trazido no passado, não entendem o que está acontecendo naquele momento, e aí eles decidem colocar a sua confiança, a sua riqueza nas coisas desse mundo, decidem olhar para trás. E aí a gente fica refletindo. Por exemplo, lá em Mateus 6,19, a gente lê que aonde estiver seu tesouro, ali também está o seu coração. Então, aonde que está o tesouro dos israelenses agora? Eles estão colocando em ídolos, em coisas do mundo, né? E essa riqueza é a riqueza que o Senhor Jesus alerta para a gente não investir nas coisas desse mundo, porque essas coisas desse mundo, elas vão se dissolver. É para a gente investir as nossas riquezas nas coisas espirituais. Então a gente pode fazer essa reflexão, né? O que a gente está fazendo com as nossas riquezas durante esse período em que estamos aguardando o Senhor Jesus voltar, né? A gente nasce nesse mundão, a gente se converte, vira cristão, só que a gente tem uma caminhada agora, até morrer ou até Jesus nos arrebatar. Durante essa caminhada, o que a gente vai fazer com as nossas riquezas, com os nossos talentos, com os nossos dons, né? É só a gente dar uma analisada no nosso extrato bancário. Onde é que a gente investe mais o nosso dinheiro? Geralmente ali pode haver uma idolatria, pode haver alguma coisa que está substituindo o lugar de Deus na nossa vida. Então a gente pode estar investindo a nossa fé, nossa confiança no Tesouro Direto, né? A gente pode estar investindo a nossa fé, a nossa segurança na idolatria do corpo físico, na idolatria do casamento. Então existem muitas formas de idolatria, né? Onde a gente coloca o nosso tesouro. Então a gente pode fazer essa análise aqui do que a gente está fazendo com o nosso tesouro, com os nossos talentos. A gente está servindo o reino, a gente está acreditando, botando a nossa fé no trabalho. Então fica aí essa reflexão para nossa vida, né? E aí ele diz assim, Arão, amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Não, mas espera um pouquinho, ele fez um bezerro de ouro, mas amanhã haverá uma festa em honra a Deus. Então ele está misturando as coisas do mundo com Deus, né? Então aqui existe uma mistura e Deus não quer isso, né? Ele quer que a gente louve a Ele da forma que Ele pede, que é da forma pura, lendo a Bíblia, conversando com Ele, não trazendo outras coisas, né? E aí, verso 6, no dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. A Bíblia muitas vezes ela usa de um recurso linguístico que se chama eufemismo, que é falar de uma forma bonita
para não chocar. Então, em vez de ela dizer aquela pessoa fez sexo com aquela pessoa, ela fala fulano conheceu a ciclana. Então aqui, estudando detidamente essa parte aqui, a gente descobre, depois há outras referências sobre isso lá no Novo Testamento, que o povo aqui, ele ficou bêbado e ele foi se divertir no sentido sexual. Houve uma imoralidade aqui. Então a gente tem que imaginar o seguinte, eles fizeram uma festa de carnaval aqui. Aqui eles se embebedaram e eles fizeram coisas imorais uns com os outros, tá? Então foi um bacanal aqui. E misturando Deus, né? Então é como se fosse, imagina um desfile de carnaval em que tem lá um dos carros alegóricos com Jesus em cima e do lado outras pessoas nuas. Foi isso que aconteceu, foi uma festa de carnaval que houve aqui. Por que isso? Porque era assim no Egito. Os povos pagãos, eles misturavam, existia sexo cultual, existiam prostitutas cultuais. Então foi uma mistura do que havia antes com o que Deus propunha, né? E aí, quando tudo isso está acontecendo, Deus diz para Moisés. Então a gente imagina o seguinte, Moisés está lá em cima do Monte Sinai e Deus vai dizer para ele tudo o que está acontecendo lá embaixo. A gente tem que lembrar que Deus enxerga tudo. Não tem como se esconder de Deus, ele vê as coisas. E aí diz assim no verso 6. Perdão, no verso 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o teu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Então Deus já estava inclusive dizendo, esse povo é teu, não é meu. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que esses são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você, Moisés, e de seus descendentes uma grande nação. Então Deus se ira, a gente vê aqui. E ele ia destruir todo aquele povo. E aí, o que Moisés faz? Ele vai interceder pelo povo. E isso também aponta para Jesus. Nós sabemos que Jesus está lá do lado direito de Deus Pai, intercedendo por nós. E é o que ele vai fazer. Então ele diz assim: Senhor, por que ficaste assim tão irado com teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Né? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias a seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então ele está intercedendo para Deus, para a misericórdia de Deus. E Deus, é importante que a gente entenda, se ele destruísse todo aquele povo, ele não estaria descumprindo a sua promessa, porque ele cumpriria a sua promessa através de Moisés. Moisés é um descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não estaria cumprindo essa promessa, mas ele está apelando, ele está intercedendo pelo seu povo, assim como o Senhor Jesus faz por nós, né? E aí, verso 14, então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Não fez naquele momento. E aí Moisés, agora verso 15, desce do monte, carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. Imagina, ele estava lá em cima no Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, que é o verso 16. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos.
Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés. Josué estava no meio do caminho, ele tinha ido com Moisés até o monte, mas apenas Moisés subiu. Então Josué, que será o descendente que vai assumir a liderança desse povo todo quando Moisés morreu, ele ouviu o povo gritando e aí ele diz para Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. E aí Moisés disse: não parece um barulho de vitória nem um grito de derrota, o que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chega perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então Moisés não é Jesus, né? Moisés é um homem e ele é um homem que possui defeitos, ele não é perfeito como o Senhor Jesus e aqui ele errou, né? Moisés, no ímpeto, quebrou as pedras escritas pelas mãos de Deus. Deus não tinha mandado ele fazer isso, né? Então, assim como ele já havia feito anteriormente na vida dele, lembram quando ele assistiu um egípcio matando um hebreu, ele ficou furioso e matou o egípcio? Então, aqui, novamente, a fúria tomou conta de Moisés e ele errou. E aí, verso 20. Então, ele pega o bezerro de ouro, que eles haviam feito, queima no fogo esse bezerro e vai moer esse bezerro até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. Então é que nem eu fico imaginando um pai que vê um filho fumando, vai lá, agora não vai comer esse cigarro. Foi o que ele fez, né? Agora vocês vão comer isso que vocês fizeram, mostrando uma ira muito grande, né? E aí Moisés disse a Arão: o que essa gente fez contigo, Arão, para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Então ele chamando a atenção do líder, ele deixou ali Arão para tomar conta desse povo. Arão, como é que eles fizeram isso contigo, né? E isso conversa com a gente sobre a atual liderança que nós temos. Quando a gente estava estudando as igrejas do Apocalipse, lembram? A gente estava estudando sobre a nossa igreja hoje, representada pela igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, porque é uma igreja em que os líderes estão permitindo que a vontade dos homens seja maior do que a vontade de Deus. As igrejas estão sendo permissivas hoje, permitindo coisas que Deus não permite. E essa história fala sobre isso, né? E aí, o que Arão responde, né? Então, Arão, em vez de se dar conta que ele tinha errado, assumir a sua responsabilidade, ele vai fazer o que Adão e Eva fizeram no jardim, né? Colocam a culpa sempre no outro, né? E aí Arão responde: não fique com raiva de mim. Você sabe como esse povo está sempre pronto para fazer o mal, né? Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu esse bezerro. Aconteceu. Não sei como. Não foi isso, né? Não foi verdade. E aí a gente vê o tamanho da misericórdia que Deus teve, graças a Moisés, que intercedeu pelo povo, que intercedeu por Arão. Deus perdoou Arão. Deus vai fazer de Arão o sumo sacerdote, apesar disso que ele fez, né? Quão grande é a misericórdia de Deus, né? E aí, verso 25. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle. É uma liderança fraca, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então ele diz para aquele povo todo, né, cerca de 2 milhões de pessoas: quem estiver do lado de Deus, vem até aqui, né? Então faça a sua escolha. Deus vai perdoar vocês, mas faça a sua escolha agora. Vamos fazer as coisas corretas a partir de então. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. E ele disse: o Senhor,
o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Então, de acordo com a Bíblia, de um grupo grande de pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas, 3.000 homens disseram não para Deus. Não, nós não queremos. Nós preferimos ficar com o nosso pecado, com a nossa vida pecaminosa. E aí os levitas fizeram esse trabalho. Mataram, então, mais ou menos 3.000 homens. Né? Isso mostra uma separação. E aí eu lembro daquela parte da Bíblia, do Novo Testamento, que Jesus diz que ele veio trazer a espada. O que significa ele veio trazer a espada? Sim, muitas vezes virar cristão significa trazer um afastamento, inclusive dentro da própria família. A gente não consegue enxergar isso muito, porque aqui no Ocidente a gente tem liberdade de culto. Mas lá na Arábia Saudita, por exemplo, no Irã, não tem como uma pessoa ser cristã propagar a sua fé livremente, porque o Alcorão determina que a apostasia, que é o abandono do Islã, ela pode ser, sim, essa pessoa assassinada pela própria família. Então as famílias não aceitam, nesses países que seguem o Islã, as famílias não aceitam quando um membro se converte ao cristianismo. Essa pessoa pode ser morta. Então a conversão ao cristianismo muitas vezes traz sim a espada. E é isso que Jesus diz, eu vim trazer a espada, porque muitas vezes se converter a ele, que é a verdade, pode levar à morte. Pode. A gente não vive isso ainda, né? Mas isso é uma realidade para muitas pessoas, né? E aí Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. A gente vai ver mais adiante na Bíblia que por conta disso aqui, lembram que havia necessidade de resgate sempre do primogênito? Então aqui os levitas vão substituir os primogênitos diante de Deus. Porque agora eles, todos os levitas, serão separados, consagrados a Deus. Quando nascia levita, automaticamente já virava sacerdote. E isso, eles então substituem o primogênito diante de Deus. Né, por conta dessa fidelidade que eles demonstraram aqui, mesmo diante de um familiar, né? Botaram Deus acima de qualquer coisa. E aí, verso 30, no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível, porém agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor, talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava. Então ele volta, sobe o monte e diz: esse povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então Moisés chega para Jesus e tenta se colocar no lugar do povo. Mas isso nunca poderia ser aceito, porque Moisés é um homem pecador. O único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de seu próprio filho de Jesus. Então aqui apontando para o que Jesus faria. Jesus fez isso. Jesus morreu pelos nossos pecados. E aí verso 33. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará vocês. Esse anjo aqui é o anjo de Deus, esse aqui é Jesus. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar esse povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Nós vamos ver depois que de todo esse povo, apenas 2 pessoas vão entrar na terra prometida.
todos os outros vão morrer no deserto. Eles vão ficar 40 anos peregrinando. A nova geração vai entrar na Terra Prometida, mas todo esse povo não entrará. Não apenas por conta desse episódio aqui, mas por conta de tudo que vai acontecer ao longo desses 40 anos, onde eles ficarão murmurando, reclamando e sempre se esquecendo das bênçãos que Deus havia dado para eles, né? Então esse capítulo ele fala com a gente, Nós estamos nesse mesmo lugar em que eles estavam e a gente tem a chance de aprender com a palavra de Deus que está aqui nos mostrando que a gente deve ter fé. E Jesus diz isso. Jesus diz para nós: será que quando eu voltar eu vou encontrar alguém com fé? Né? Porque as pessoas elas vão esfriando a fé, acham que Jesus está demorando, acham às vezes que as suas batalhas estão durando tempo demais e a sua fé vai esfriando. E é isso que o Senhor Jesus quer, que a gente tenha fé. Não importa o que aconteça, não importa quão difícil seja o nosso momento de espera, Jesus espera que a gente tenha fé. E é esse o meu desejo e a minha oração para todos nós. Era isso, então, até o próximo vídeo.